Estou feliz porque eu já senti a graça e a presença de Deus nesse ambiente. E aonde tem a presença de Deus, tem restauração, tem transformação e tem a manifestação dele. Amém? Você poderia estar em qualquer lugar nessa noite, mas você escolheu a boa parte. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, onde nós vamos estar lendo no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Nós vamos estar lendo o capítulo 4, no versículo 35. Aleluia. Marcos 4, 35. Essa é uma passagem muito conhecida, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Igreja, logo no início do texto lido, nós podemos presenciar uma convocação de Jesus. Jesus ele chega em meio a um local que havia uma quantidade de muitas pessoas. A palavra fala que ali havia uma multidão. E Jesus, quando ele chega naquele lugar, ele avista aquela multidão. E a palavra fala que ele chama os seus discípulos. Algumas traduções vai dizer para passar para o outro lado. E logo no início desse texto, nós já podemos aprender com o Mestre Jesus. Aleluia. A primeira coisa que me chama a atenção quando eu olho para esse texto, quando eu inicio essa leitura, é que ali havia muitas pessoas, mas Jesus ele chama algumas pessoas em específico. E quando Jesus ele chama aquelas pessoas em específico, eu entendo que por ter uma multidão, elas poderiam tentar correr, elas poderiam tentar se esconder. Mas, meu irmão, quando Jesus te chama, não tem para onde você correr. Não tem como resistir ao chamado de Jesus. Nós precisamos pensar nisso. Hoje, um domingo, amanhã é segunda-feira, um domingo chuvoso. Você tem a semana toda pela frente. Por que você está aqui? É porque o Espírito te moveu. Você está aqui essa noite, talvez a sua carne preferiria estar no sofá, já deitado,
mas você está aqui nessa noite porque Jesus te chamou e Ele tem um propósito maior com a sua vida. Não é fácil estar aqui na frente para trazer uma palavra. Para a gente é difícil. Mas eu também tenho vivido Jeremias 20, versículo 9. Que diz que quando eu não queria dizer em seu nome, eu não queria falar mais dele, é como se uma chama me queimasse de dentro para fora, de modo que eu não posso contê-la. E essa mesma chama, ela está dentro de cada um de vocês essa noite. Não tem como correr. Eu digo que o escolhido não tem escolha. Talvez a sua escolha carnal era de estar descansando, mas o Espírito Santo, Ele te moveu até aqui. O propósito do Senhor na sua vida te trouxe até aqui. E aqueles homens do texto lido, eles fizeram dessa forma também. Eles não fugiram do chamado de Jesus. Talvez alguém se pergunta: pregador, mas fugir do chamado de Jesus? Sim. Porque se você parar para perceber, a palavra vai dizer que quando Jesus chama aqueles discípulos já era tarde. Alguns dos discípulos eram homens pescadores que entendiam sobre o mar. E você iniciar uma pesca, você iniciar uma travessia, você fazer qualquer coisa em alto mar, à noite, já tarde, é algo arriscado. Esse tarde ele pode nos trazer diversas interpretações. Mas eu quero aplicar sobre isso, sobre a dificuldade. E mesmo sabendo dessa dificuldade, aqueles homens, eles não conseguiram rejeitar o chamado de Jesus. Mesmo sabendo do que poderia acontecer no caminho, eles não disseram não para Jesus. E eu estava refletindo nisso. Deus, por quê? E o Espírito Santo trouxe ao meu coração que, embora aqueles homens estivessem em uma jornada não muito longa com Jesus, quando aconteceu essa passagem, no capítulo 4, mas até chegar nesse capítulo 4, no versículo 35, nós nos deparamos com um Jesus que já tinha expulsado o espírito imundo. Nós nos deparamos com um Jesus que já tinha curado a sogra de Pedro. Nós nos deparamos com um Jesus que já havia curado um leproso, que era algo nunca visto naquela região. Nós nos deparamos com um Jesus que já tinha feito um coxo andar. E aqueles homens, vendo tudo isso, tendo essas experiências com Jesus, eles sabiam que mesmo sendo tarde, mesmo sendo noite, se Jesus disse que eles vão chegar do outro lado, é porque eles vão chegar do outro lado. Igreja, como nós temos nos comportado? Será que quando a gente tem essa dúvida de aceitar esse chamado, de subir no barco, será que nós temos olhado para trás o que Jesus já fez? Será que nós temos olhado para as experiências que Ele já nos proporcionou? Ou será que nós estamos querendo esconder no meio da multidão e correr do barco? Igreja, quem já viveu experiência com Jesus sabe que no barco tem risco, no barco tem turbulência, mas no barco tem a presença de Jesus. É melhor estar no barco onde não tem terra firme, mas tem Jesus, do que estar na margem assistindo Jesus ir embora dentro do barco. Igreja do Senhor, o Espírito Santo de
Deus, Ele testifica no meu coração que por meio dessa meditação sobre o tarde, o Espírito Santo Ele quer tocar o coração de alguém essa noite. Tem alguém que entrou dentro dessa igreja nessa noite que está achando que está tarde. Tem alguém que entrou aqui dentro nessa noite que está achando que é tarde para ser feliz, está achando que é tarde para realizar um sonho. Você está achando que é tarde para você se casar, para você constituir uma família. Você está achando que é tarde para iniciar uma faculdade, para concluir esse sonho. Você está achando que é tarde para Deus Ele te honrar dentro daquela empresa. Você está achando que é tarde para recomeçar essa vida do zero, porque deu errado uma vez. Você está achando que é tarde para mudar de vida e largar aquilo que te aprisiona. Você está achando que é tarde para Deus entrar com providência e tirar o seu filho e sua filha desse cativeiro. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Para Deus não tem cedo e nem tarde. Para Deus o que importa é a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. E se a palavra é: passemos para o outro lado, é do outro lado que você vai chegar. É do outro lado que você vai chegar. Presta atenção, igreja. Subir no barco é contigo. Isso é uma decisão que você vai ter que ter, porque não é por força nem por violência. Subir no barco é contigo, mas garantir o destino final é com Ele. Garantir o destino final é com Ele. E quem te diz isso nessa noite não é o Pedro. Quem te diz isso nessa noite não é o seu pastor, não é o irmão que está do seu lado. Quem te diz isso essa noite é Ele. Porque Ele é aquele que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque Ele é aquele que até o vento e o mar lhe obedece. Porque Ele é aquele que se faz presente aqui nessa noite, e Ele te diz: não temas nem te apavores, porque eu sou contigo. Será que você pode dizer para o irmão que está do seu lado, para ele não dormir? Diga para ele assim: subir no barco é contigo, mas o destino final é com Ele. Aleluia. Amém. Igreja do Senhor, o tempo de Deus não regula com o nosso. Dando uma escapadinha desse texto, eu quero falar sobre Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa. E Abraão, ele esperou 25 anos para aquela promessa se cumprir. Isaac. Abraão, ele espera 25 anos para que aquela promessa se cumprisse. Isaac era a própria promessa, o próprio propósito de Deus se cumprindo ali na vida de Abraão. Ele era o próprio plano de Deus de abençoar a descendência de Abraão. Mas Deus, ele dá uma ordem para Abraão: Abraão, você vai subir no monte, você vai fazer um holocausto e você vai sacrificar Isaac. E você sabe o que me chama mais atenção quando eu leio essa passagem? É que quando Deus
fala isso para Abraão, eu não vejo Abraão murmurar. Eu não vejo Abraão questionar. Eu não vejo ele debater com Deus. A palavra fala que Abraão, isso é um ato de obediência extrema, porque ele nem dorme. A palavra fala que Abraão, pela madrugada, ajeita as coisas e se direciona para cumprir aquilo que Deus pediu. O filho dele, a promessa de Deus. E a palavra fala que Abraão ele caminha durante 3 longos dias até chegar nesse monte. Eu posso imaginar 3 dias de silêncio, mas de submissão a Deus. 3 dias onde cada passo de Abraão carregava um medo, uma incerteza. 3 dias em direção a um futuro a qual ele não sabia o que poderia acontecer. E quando Abraão chega ao seu destino, Isaque, o seu filho, carregando as lenhas do próprio sacrifício, Isaque vira para Abraão e fala: pai, a lenha está aqui, o fogo está acendendo, tudo está preparado, mas cadê o cordeiro? Meu Deus! Cadê o sacrifício? E uma das palavras mais marcantes de Abraão é que, mesmo sabendo daquilo que Deus havia mandado ele fazer, Abraão responde para o seu filho: Deus proverá. Deus proverá. E quando Abraão estava obedecendo, ele coloca Isaque no lugar do sacrifício. Eu imagino Isaque sem entender nada. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Abraão, ele cria até que Isaque poderia ressuscitar, porque de fato ele ia sacrificar Isaque, se Deus mandou. Ele estava preparado para obedecer a Deus. E quando Abraão está pronto para executar, Deus diz a Abraão: basta. Ali, preso naqueles arbustos, tem um cordeiro que você vai sacrificar. No tempo de Deus, o cordeiro chegou. Deus ele queria conhecer a fé daquele homem. E quando nós demonstramos para Deus a nossa fé, a nossa confiança, quando nós depositamos para Ele a nossa dependência, Ele trabalha a nosso favor. Ele muda o cenário ao nosso favor. Igreja, cada um de nós vive esses momentos. Muitas das vezes nós vivemos momentos de incerteza, nós vivemos momentos de tribulações, nós passamos por situações onde nós não sabemos onde o destino vai dar. Às vezes nós não sabemos o que aquilo quer nos ensinar. Talvez você que entrou aqui essa noite, você está orando, buscando e clamando por uma provisão de Deus. Mas Deus manda eu te dizer que Ele não está atrasado, não está tarde, está no tempo dEle, está no controle dEle, porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão. E se Ele não te desamparou até agora, você vai chegar exatamente onde Ele disse que você iria chegar. Não é essa tribulação e essa prova que vai te fazer desistir. Amém. E voltando aqui para o nosso texto principal, aqueles homens que já tinham vivido tantas coisas com Jesus,
eles entendendo que mesmo sendo tarde, a viagem poderia ser tranquila, porque Jesus estava no barco. E no início daquela viagem, o texto, entenda que ele sempre vai ser reduzido para poder caber tudo na Bíblia que aconteceu. Mas no início daquela viagem eles saíram da margem, estava tudo tranquilo, a viagem estava conforme planejado. Mas aqui no terceiro versículo do texto, a palavra vai dizer que de repente veio um grande temporal, de repente veio um grande vento, e as águas subiam de forma que começava a entrar dentro daquele barco. E de repente, o que estava tranquilo começa a assustá-los. De repente, onde havia tranquilidade porque Jesus estava ali, agora havia medo, agora havia incerteza. O Espírito Santo me diz que eu estou pregando para alguém nesta noite que se identifica com essa situação. De repente, parece que o barco vai virar. De repente parece que tudo que estava acontecendo de forma tranquila agora parece que está indo contra a palavra de Jesus. Parece que aquilo que Jesus disse já não vai mais acontecer. Parece que você não vai mais chegar do outro lado. E você já pensou em desistir? Você já chegou a olhar para trás para ver onde que está a margem, se compensa voltar? Talvez tenha alguém que já pensou até em pular do barco e ir para outro barco onde está tudo mais tranquilo. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite para eu te dizer: permaneça onde Ele te colocou. Permaneça. Permaneça no propósito, permaneça na busca. Você que está orando por aquela coisa e ainda não aconteceu, permaneça no lugar da oração, permaneça no lugar da busca, permaneça no lugar do propósito. Não desista do chamado de Jesus para a sua vida, porque quando Ele se levantar, você vai ter o privilégio de ver o extraordinário dele acontecer na sua frente. Só vive coisas extraordinárias aquele que permanece. Muitas pessoas, no momento da dificuldade, no momento da tribulação, ela se questiona: Deus, mas por que no meu barco? Eu fico emocionado de falar isso porque eu mesmo já falei isso. Deus, mas por que no meu barco? Parece que tudo para mim é mais difícil. Parece que tudo para mim tem um peso maior. Por que no meu barco, Jesus? O outro barco passou direto, foi onde tinha que ir, mas na minha vez. Na minha vez dá tsunami, dá terremoto, dá furacão. Por quê? E aprendendo, eu te respondo, porque eu sei que não é só eu que passo por isso. Aquele que carrega o chamado, cada um de vocês que estão aqui passam também. Nós passamos por isso porque Jesus está conosco. E porque Jesus está conosco, Ele quer mostrar o tamanho do poder dele. Então a tempestade vem, a onda vem, para que Jesus manifeste o poder dele
maravilhas que Ele faz. Eu vou dizer com outras palavras, porque tem alguém que ainda não entendeu. A tempestade ela é maior para você, a provação ela é grande para você, essa luta ela é gigante para você, porque você vai ser uma testemunha do poder vivo dele na sua vida. Isso tudo acontece porque Ele te chamou para algo maior, Ele te chamou para algo grande, meu irmão. É por isso que isso acontece. Porque aquilo que os seus antepassados não viveram, você vai viver. Você será aquele que vai quebrar ciclos geracionais de iniquidades dentro da sua família. A luta é grande, a prova é grande, a vontade de parar, de largar tudo é grande, a vontade de desistir, voltar para a margem é grande, mas maior do que tudo isso será a manifestação do extraordinário do Senhor nas nossas vidas. Aleluia! Deus, que maravilha! E quando eu escavava esse texto e falava, Espírito Santo, me ajuda, esse texto é curtinho, me ajuda. O Espírito Santo trouxe ao meu coração. Você já parou para pensar? Alguém aqui sabe? Não vale os pastores aí. Para onde que aquele barco estava indo? Que lugar é esse que era a outra margem? O texto fala que estava indo para a outra margem, no capítulo 4. Mas no capítulo 5 está dizendo, o título do capítulo 5, a cura de um endemoniado. O barco onde Jesus estava, a outra margem, era um lugar, uma região conhecida como a região dos Gadarenos. O local onde o barco estava indo era um local onde Jesus iria manifestar o seu poder e a sua glória. O local onde Jesus estava indo é um lugar onde ele iria pisar na cabeça da serpente. Aí no meio do caminho vem a tempestade. Aí no meio do caminho vem as ondas. Aí no meio do caminho vem o vento. Sabe por quê? A tempestade é o inimigo tentando impedir a concretização dos planos de Deus. A tempestade ela é o inimigo tentando te paralisar, tentando te fazer voltar. A tempestade ela acontece porque até o inimigo sabe que para onde Jesus está te levando, pastor Júnior, vai acontecer milagre, vai acontecer maravilha, vai acontecer libertação, vidas vão ser curadas. E é por esse motivo que o mar está furioso, é por esse motivo que o vento está forte, é por esse motivo que as ondas estão altas, porque o inimigo está desesperado, porque ele sabe que a derrota dele já foi decretada, porque ele sabe que nesse barco tem a presença de Jesus, porque ele sabe que nesse barco tem homem e mulher de Deus. O inimigo ele pode até tentar te impedir, mas ele só vai tentar, porque dentro desse barco, desse barco está o leão da tribo de Judá. Nós sentimos a tua presença, Jesus.
Jesus estava dormindo. Meu Deus. Não deixe Jesus dormindo no seu barco. Isso é forte. Às vezes não dá para falar amém, a gente fala ai. Mas não deixe Jesus dormindo dentro do seu barco. Eu vejo lágrimas aqui essa noite que é do Espírito Santo tocando, porque é Ele que toca. Muitas das vezes nós enfrentamos vendavais e tempestades porque Jesus adormeceu dentro do nosso barco. E Espírito Santo, por que Jesus adormeceu dentro do barco? Porque não é por força e nem por violência. E talvez, muitas das vezes, Jesus ele dá um simples comando: vamos para outra margem, chegamos ao outro lado. Mas aí, ao invés da gente ir para o outro lado, a gente muda o percurso. E aí a gente muda a rota. E aí a gente vai no nosso próprio entendimento. E aí a gente quer ir por um caminho mais longe. Muitas das vezes Jesus dorme porque ninguém está conversando com Ele. Talvez falta comunicação. Talvez falta o diário, o dia a dia. Jesus, o que você acha? Eu estou indo pelo caminho certo? Sabe por quê? Porque Jesus não era pescador como aqueles homens. Então talvez eles achavam que eles estavam indo no caminho certo. Eles não pediram a opinião de Jesus. E muitas das vezes isso acontece na nossa história. A gente acha que a gente sabe de tudo. Eu sei de tudo. Eu não preciso de opinião. Eu não preciso de conselho. Porque eu sei que é por ali. Eu sei que eu tenho que passar ali. Então, embora Jesus esteja dentro do barco, ele dorme. Porque falta comunicação. E todas as vezes que nós vamos por conta própria, nós enfrentamos tempestades desnecessárias. Nós enfrentamos ventos desnecessários. Por causa do nosso orgulho. Não, Jesus está ali, mas eu não quero incomodá-lo, eu vou me virar. Jesus está ali, mas deixa ele ali. Muitas das vezes nós não queremos voltar para trás, mas nós também não queremos incomodar Jesus. Nós não queremos clamar a Jesus. Nós não queremos pedir apoio de Jesus. E eu te convido nessa noite a perder o controle da situação. Perca o controle da situação. Talvez você ache que está tudo certo no seu controle. Abra mão do seu controle e clame por Ele, chame por Ele, peça ajuda por Ele, entregue para Ele o controle. Salmos 37:5 vai dizer: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E foi isso que os discípulos fizeram nesse momento. Eles abriram a boca e clamaram pelo Mestre. Muitas das vezes nós estamos agitados, tirando a água do barco com balde. Muitas das vezes a gente quer remendar onde quebrou, onde furou. Quando tudo o que precisamos é clamar por ajuda, é clamar ao Mestre. O Senhor ele quer nos ensinar nesta noite que não é o tamanho da tempestade que vai fazer Ele se levantar nessa causa. Talvez a gente está esperando a tempestade ficar grande demais para Ele agir. Mas não é o tamanho da tempestade, não é o tamanho da onda, não é a água entrando no barco, não é vento contrário, não é o tamanho do problema ou da situação. O que faz
E naquele momento, quando eles clamam por Jesus, eu já estou perto de finalizar, segura a atenção. Naquele momento, quando eles clamam por Jesus em meio àquela situação, a palavra nos diz que com apenas uma palavra, quando Jesus se levanta, vento, mar, cala-te. Isso aqueles discípulos não tinham visto ainda. Eles sabiam que Jesus tinha poder sobre doenças, sobre enfermidades, mas eles não sabiam que Jesus era aquele que o vento e o mar lhe obedecem. Eles não sabiam que Jesus tinha poder até sobre a natureza. Eles não sabiam que Jesus tinha poder sobre todas as situações e circunstâncias. Senhor! E quando Jesus se levanta com apenas uma palavra, vento, mar, cala-te. E num ato de fé, eu quero declarar: quadro de ansiedade, depressão, angústia, insônia, contenda, picuinha, intriga, desistência ministerial, crise financeira, crise conjugal, crise existencial, tempestade, vento, onda, mar, enviado de Satanás, inferno e seus agentes, na autoridade que há no nome de Jesus, nós te damos uma ordem: cala-te! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem o poder sobre todas as situações. Eu não posso saber o que você está passando essa noite. Eu não sei o que te faz chorar. Talvez quando você está sozinho, meditando. Eu não sei o que te atemoriza, qual é a situação ou a circunstância. Mas eu sei que com apenas uma palavra vai haver bonança. Vai haver bonança. Vai haver bonança. Vai haver bonança. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. E se você quer receber, levanta a sua mão direita nesse momento. Levanta a sua mão para receber, porque eu quero profetizar sobre a sua casa. Vai haver bonança sobre o seu ministério. Vai haver bonança sobre a sua saúde. Vai haver bonança sobre a sua história. Vai haver bonança. O Senhor está liberando uma unção de bonança para a igreja evangélica Sinai nessa noite. Se você recebe, abre a boca e diga: receba a bonança de Deus sobre a sua casa. É chegado um tempo novo na sua história. Tempestade, cala-te. Nós profetizamos bonança. 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 Bonança no seu casamento. Bonança. Bonança. Recebe na sua vida. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o barco que tem Jesus não afunda. Vou falar de novo porque tem alguém que ainda não quis receber. Barco que tem Jesus não afunda. É por esse motivo que você ainda não afundou. É por esse motivo que você ainda está pairando sobre as águas. Parecia que aquela porta ia fechar, mas não fechou.
parecia que não ia dar conta, mas deu. Parecia que era o fim, mas não foi. Parecia que o barco ia naufragar, ia virar, mas não naufragou e não virou. Porque dentro desse barco está Jesus. Oh, aleluia! Oh, glória! O inimigo pode tentar parar o barco. Pode tentar parar o barco. Ele pode mandar a tempestade. Ele pode mandar o vento. Mas maior do que o inimigo é o nosso Deus. Você vai sair daqui dessa noite com essa autoridade, com essa unção. Você vai olhar para a cara do problema e vai falar: cala-te. Você não é maior do que quem está dentro desse barco. Aleluia. Verdade. E para finalizar, isso aqui é eu que vou falar, mas quando a gente lê a Bíblia, nós precisamos interpretar, nós precisamos pedir o Espírito Santo para nos guiar dentro do texto. E eu posso imaginar aqueles discípulos voltando para suas casas. Eu posso imaginar aqueles discípulos descendo do barco e as pessoas vindo desesperadas, sua família vindo desesperada. Ei, nós ficamos sabendo, porque lá atrás falou que tinha vários barquinhos, você lembra? Então a notícia chegou. E quando eles chegam ali, as pessoas: ei, o que aconteceu no alto mar? Está tudo bem? Como foi a tempestade? Qual era o tamanho da onda? Como foi o vendaval? Como que você sobreviveu? Como que você está aqui? Eu posso imaginar os discípulos. Eu posso imaginar cada um de vocês olhando para quem te pergunta sobre o problema e dizendo assim: ei, o tamanho da tempestade eu já esqueci. O tamanho do vento, a velocidade do vento, a potência do vento eu nem me lembro. Aleluia! Eu não me lembro mais do problema. Isso é sobre testemunho, gente. Eu não me lembro mais sobre o problema. Tudo que eu consigo me lembrar é de quando Jesus se levantou. É de quando Jesus se levantou e ficou de pé. Aleluia! Ele subiu na ponta daquele barco e com apenas uma palavra houve uma grande bonança. Com apenas uma palavra houve grande bonança. Talvez alguém ainda não entendeu, deixa eu falar de novo. Aquilo que te feriu, você não vai conseguir nem lembrar mais. Você não vai nem conseguir se lembrar mais daquela tempestade. Você não vai conseguir nem te lembrar mais daquela vergonha que aquilo te fez passar. Você não vai se lembrar mais daquilo que o inimigo tentou fazer para derrubar o seu barco. Porque maior sobre a sua vida será o impacto do milagre. Maior sobre a sua vida será o impacto da bonança. Maior sobre a sua vida será o cumprimento do extraordinário de Jesus. E quando alguém olhar para você para tentar te envergonhar, e aí, como é que foi a tempestade? E aí, como é que foi o vento? E aí, como é que foi a tribulação? Você vai levantar a sua cabeça e vai dizer: olha, quem está no mar está sujeito à tempestade. No mar teve tempestade, teve vento, teve tribulação.
situação, mas para cada tempestade, para cada vento, para cada tribulação, teve um manifestado extraordinário de Jesus. Para cada vez que o inimigo tentou derrubar o meu barco, Jesus se pôs de pé e com apenas uma palavra, Ele acalmou a situação. Se coloque sobre os seus pés. Meu Deus. Se essa palavra falou com você de alguma forma, coloque as mãos no seu coração, que eu vou orar por você. Senhor Deus, soberano, eterno, poderoso, grandioso, digno de louvor e adoração. A tua palavra foi pregada, mas eu sou apenas um porta-voz. Então eu te peço nesse momento que o teu Espírito Santo entre em cada coração e enraize essa palavra. Que no momento da angústia e da tribulação nós possamos nos lembrar de clamar a Ti. Nós possamos nos lembrar de comunicar com o Senhor tudo aquilo que precisa ser comunicado. Senhor, que nós possamos nos lembrar que a tempestade ela pode se levantar, mas que o Senhor é aquele que com apenas uma palavra faz a tempestade se tornar um milagre. Meu Deus, ó Pai, no nome de Jesus, derrama na vida da Tua igreja unção. Derrama na vida da Tua igreja, meu Deus, a Tua presença.